Olá, turma, tudo bom com vocês? Hoje, o assunto da nossa aula é o gênero textual conto. Esse gênero pertence à tipologia textual narrativa, ou seja, é um texto que narra acontecimentos, porém, qual é a grande diferença entre o conto e outros textos narrativos? A diferença é que o conto ele é um texto curto. Mesmo que ele contenha personagens, enredo, clímax, tempo, lugar, desfecho, mesmo que ele contenha tudo isso, ele é um texto curto, porque tudo isso é reduzido. Eu tenho apenas um conflito, apenas um enredo, apenas um desfecho, eu tenho apenas uma história a ser contada por vez, certo? Então, sempre que falar do gênero textual conto, eu estou falando dessa questão de que é um texto curto e é um texto que narra alguma coisa, certo? E aí, indo mais adiante, eu tenho algumas características mais marcantes do conto. Por exemplo, existe a situação inicial, o desenvolvimento, a situação final. Dentro desse desenvolvimento acontece o conflito, acontece o clímax, aquele ponto alto da narrativa, e acontece, dentro da situação final, o desfecho. Então, entendam, o conto é uma narrativa curta que possui personagens reduzidos, ou seja, uma quantidade mínima de personagens. É uma narrativa que possui um desfecho, é uma narrativa que possui apenas um conflito. Eu não posso dizer que um conto possui mais de um conflito, porque se ele é um texto curto, ele não abrange tantos conflitos assim, porque vai deixar o texto longo, né? Então, eu também tenho aqui a questão de que o conto, ele possui algumas classificações. Eu posso ter o conto infanto-juvenil, que é aquele conto que é mais voltado para os jovens e para as crianças de idade um pouco mais elevada. Eu tenho o conto fantástico, que é aquele que traz coisas extraordinárias, coisas que a gente sabe que não são ligados à vida real de fato, né? São caracterizados mais pela questão do fantástico, do que está além do que a gente pode imaginar, certo? É mais ligado ao imaginário mesmo. Nós temos os contos de fadas, e o conto de fada, aquele que todo mundo conhece, que todo mundo estudou lá nos anos iniciais, né? Você via as princesas, os príncipes. Então, quando fala em conto de fada, está mais relacionado a isso, e é tanto por isso que as pessoas dizem que conto é um gênero muito fácil, porque elas associam todo e qualquer tipo de conto às princesas, às fadas, aos príncipes, né? Aquilo tudo que ela via lá nos anos iniciais, e não entende também que o conto pode ter outra abrangência, como, por exemplo, o conto de ficção científica, que conta mais essa história das evoluções tecnológicas, das evoluções da ciência, certo? Então, para recapitular, o conto é uma narrativa curta e essa narrativa curta apresenta personagens, sim, mas apresenta personagens reduzidos, ou seja, uma quantidade mínima. Apresenta conflito? Sim, mas é apenas um conflito. Vale ressaltar que há narrativas que possuem mais de um conflito. Então, o conto não é esse tipo de narrativa, né? Então, nós temos também o desfecho, temos o enredo, que é o principal, que é toda a história, é o que acontece, é como se passa. Existe a marcação de tempo e a marcação de espaço. Alguns contos possuem tempo indeterminado, por exemplo, os contos de fada. Geralmente começam um certo dia, era uma vez, em uma bela tarde. Então, assim como existe o tempo indeterminado, também existe o lugar indeterminado. Por exemplo, quando nós assistimos o filme do Shrek, diz assim, em um reino tão, tão distante, diz onde é o reino? Não, só diz que é em um reino tão, tão distante, ou seja, em um lugar que é muito distante e eu não tenho como dizer onde é esse lugar. Então, nesse caso, até o espaço é indeterminado.
Existem casos que marcam corretamente o espaço, dizendo onde acontece, em um bosque em determinado país. E existe também os casos em que o tempo e o espaço são indeterminados, ou seja, o leitor não consegue descobrir onde acontece, mas sabe que acontece em algum lugar, certo? Continuando aqui com a nossa recapitulação, tem a questão também, gente, do narrador. Se o seu narrador, ele é personagem, ele participa da história, então o seu discurso vai ser todo proferido em primeira pessoa, porque você está vendo tudo aquilo acontecer e você está contando e você está participando. Quando eu tenho um narrador em terceira pessoa, então isso quer dizer que a minha história é apenas contada por mim, eu não estava participando dela. Então, fiquem atentos a esses detalhes. Se o narrador é em primeira pessoa, é porque você participa da história, é porque você está ali como um personagem. Se o narrador é observador, quer dizer que você está ali só contando o que você viu, o que você presenciou, o que você quer transmitir para o leitor. Lembrando que todo texto precisa ter um cuidado na hora de ser escrito com relação ao público-alvo. Como assim? Adianta eu escrever um texto super longo, super formal, longo não tanto porque o conto não é longo, mas muito formal, com palavras de difícil acesso às crianças? Não adianta, porque se o meu texto é voltado para crianças, não adianta eu escrever um texto que a criança não compreenda. Da mesma forma, não adianta escrever um texto muito simples, com palavras muito comuns, se o meu texto vai ser voltado a um público adulto, ou a, por exemplo, o público infanto-juvenil, né, que é outro público que abrange aí os contos. Então, tenham cuidado com essa questão de que você precisa tanto saber escolher a linguagem que você usa por conta do suporte, quanto por conta do público-alvo. Como assim, professora, o suporte? Se eu quero escrever um conto e postar nas minhas redes sociais, professora, quem faz isso hoje em dia? Muita gente faz isso, né? Quando eu quero fazer uma coisa como essa, eu não vou poder postar um texto que tenha palavras muito formais. Por quê? A internet, a rede social, é um suporte em que as pessoas procuram informações rápidas, é um suporte em que as pessoas procuram informações precisas, objetivas. Enquanto, se eu for procurar produzir um conto para um livro, por exemplo, né? Eu quero publicar um livro e esse livro precisa ser do gênero conto. Eu vou precisar escrever um conto muito curto, um conto com muita informalidade? Não. Eu vou ter que saber adequar esse meu texto para que ele tenha mais formalidade. Eu vou precisar adequar o meu texto para que ele tenha um tamanho um pouco maior, para que o meu livro ele se complete, né? Ele não seja um livro vago. Então, eu acredito que vocês tenham compreendido a questão desse gênero textual. Qualquer dúvida, podem me procurar e até a próxima aula.